Vamos ao relato então de hoje. Muitos de vocês perguntaram, queria saber, né, como que foi isso. Então, aqui está o vídeo sobre este meu relato que envolve o sobrenatural na minha infância. Bom, eu me lembro, me recordo claramente como que se fosse hoje. Eu era criança e isso aconteceu na casa da minha tia. Eu lembro que numa certa vez, a minha tia, conversando com a minha mãe, disse que estava acontecendo coisas estranhas na casa dela, né? Tipo assim, coisas quebrarem, torneira abrir sozinho, talheres entortar, copos quebrar dentro da pia. Não é que foi arremessado, não, quebrar mesmo, estourar o copo dentro da pia, passos pela casa. Então, eu ouvi a minha tia contando isso para minha mãe. Eu era criança, não me lembro a idade exata, mas eu era criança. E quando eu vi tudo aquilo, eu confesso a vocês que eu fiquei fascinada. Fiquei fascinada porque eu gostava daquilo. Desde criança, essa coisa do mundo espiritual, do sobrenatural, casa assombrada, sabe? Fantasma. Isso sempre mexeu muito comigo. Eu sempre gostei muito desse mundo que envolve tantos mistérios. Porque, desde criança, eu nunca acreditei que quando a gente morre, a gente acaba para sempre. Eu nunca acreditei nisso, nunca. Eu sempre tive, ninguém me contou não, gente. Eu sempre tive em mente que quando a gente morre, para algum lugar a gente vai. Então, nessa fala de criança, você já vê que eu acreditava na imortalidade da alma. Porque eu pedi para o meu avô que quando ele morresse, ele viesse me contar para onde que ele tinha ido. Sabe, é uma coisa assim que eu não consegui explicar, mas eu já tinha isso dentro de mim. Eu nunca acreditei na morte, morreu, acabou para sempre, evaporou, virou pó e pronto, acabou. Não, eu sempre acreditei na imortalidade da alma. Para algum lugar a gente vai. Isso é fato. Eu era criança, já tinha essa ideia. Essa ideia não, eu já tinha essa percepção entre a vida e a morte. Então, quando eu ouvi da minha tia tudo isso que ela falava para minha mãe, eu fiquei fascinada. Eu falei, nossa, é fantasma. É uma casa assombrada. Aquilo já me, sabe assim, já me encheu de felicidade, porque eu sou fascinada, adoro o sobrenatural, e então eu nunca tive medo. Fiquei bastante curiosa com aquilo, né? Nossa, que legal, uma casa assombrada. Olha a minha cabeça, gente, eu era criança, eu fiquei super feliz de saber daquilo tudo. Bem, ouvi essa conversa e os dias foram passando. Uma certa vez, a minha tia me convidou para ficar lá, para dormir junto lá, né, com a família, né? Éramos crianças, minhas primas, meus primos brincavam todos juntos, né? A minha tia então falou para mim ficar e dormir lá na casa. Eu fiquei, gente, quando passou da meia-noite, não é que eu escutava rastos pela casa, passos. Sabe quando alguém anda arrastando o chinelo na casa? Era aquele assoalho de tábua, sabe, antigamente. Então, a casa tinha aquelas tábuas, né? O chão era de tábua, assim. E eu escutava aquele arrastar de chinelo, passos.
Não tive medo, sou bem sincera em falar para vocês. Adorei aquilo, achei o máximo. E qual não foi também a surpresa? Aquilo aconteceu na noite, né? No outro dia, quando a gente levantou, quando amanheceu, melhor dizendo, quando a gente levantou tudo, a minha tia foi preparar o café, tinha copos quebrados na pia, vários talheres tortos, bem tortos mesmo, sem ninguém colocar a mão, sem nada. Eu cheguei a ver isso, gente. Eu vi esses talheres, copo, chegou a sair da pia, pairar no ar e cair, estourar no chão. Na nossa frente, de manhã. É surreal um negócio desse, né? Eu não tive medo. Nossa, foi aquela gritaria, todo mundo entrou em pânico, eu fiquei fascinada de ver aquilo. O copo, ele saiu da pia, flutuou no ar alguns segundos e caiu. E os talheres tortos na pia. Praticamente vários talheres, garfo, facas de mesa, colher, tudo tortos. Então, esse foi o meu primeiro contato com o sobrenatural. Não tive um pingo de medo, eu achei o máximo, achei esplêndido aquilo. E o sobrenatural na minha vida se deu dessa maneira, né? Meu primeiro contato com o sobrenatural, com o poltergeist, foi na minha infância. É uma coisa que nunca me botou medo. Então, essa foi a fase de criança, né? Foi o meu primeiro contato com o sobrenatural. Claro que depois, já na fase adulta, né? Conhecendo, estudando a espiritualidade. Hoje em dia, eu vejo que a coisa realmente pode ser perigosa, sabe? Ataques espirituais, ataques de eguns, de quiumbas, né? Espíritos malignos, eles podem atacar, arremessar coisas. Então, hoje em dia eu tenho medo. Depende da manifestação espiritual, eu tenho medo, gente. Eu tenho medo porque eu sei que o negócio não é só a aparição de um espírito, um vulto que passou, eu vi, não. Hoje em dia, com a mediunidade desenvolvida, depois de estudar muito no centro espírita e desenvolver a mediunidade, hoje em dia eu consigo, né, sentir a vibração energética do espírito, né? A energia do espírito é boa ou ruim, eu consigo captar isso. Então, quando é ruim, aí eu tenho medo, né? Tenho medo porque o negócio pode descambar mesmo para uma coisa surreal, de tão violento que pode ser. Pode até tirar a vida de alguém. Para vocês terem uma ideia, um ataque espiritual ou uma manifestação poltergeist pode realmente levar a pessoa a óbito. Eu acredito nisso. E ataques espirituais, né? Espíritos podem derrubar a gente. Isso aconteceu comigo aqui na minha casa. Literalmente, eu fui jogada no chão por um espírito. Então, eu tenho medo disso. Quando eu vejo a aparição, eu sinto a energia que é ruim, que é pesada, é das sombras, das trevas, aí eu tenho medo. Então, hoje em dia, eu já morei numa casa assombrada, já trouxe relato aqui para vocês. Então, hoje em dia, eu não acho tudo tão esplêndido e maravilhoso, de que quando eu era criança eu tinha aquela inocência, né? Claro que depois, na fase adulta, estudando a espiritualidade, estudando tudo, desenvolvi a mediunidade. Então, hoje o meu olhar para a espiritualidade, para o sobrenatural, é de uma outra forma, com mais cuidado, mais cautela, devido a tudo que eu já passei.
nessa caminhada, né? Que envolve o mundo espiritual, que envolve acontecimentos sobrenaturais, ataques espirituais. Então, assim, é uma bagagem, né, gente? A gente pega, assim, o ritmo da coisa. E então o que eu posso falar para vocês é isso. Na infância, aquilo para mim foi deslumbrante. Depois, na fase adulta, eu vi que o negócio é bem diferente, né? E não tem nada de bonito, né? Nada esplêndido não. O negócio é complicado, o negócio é sério, o negócio pode acabar realmente em tragédia, né? Pode acabar com vários danos no corpo físico da gente, dependendo da manifestação espiritual. Então a minha visão mudou na fase adulta, né? Depois desses conhecimentos que eu tenho em relação a tudo isso, e as minhas próprias vivências também me fez mudar de ideia. Hoje em dia eu tenho muito cuidado com essa coisa do plano espiritual, a manifestação espiritual. Eu sempre fico com o pé atrás com tudo isso, porque tem coisa boa, tem, mas tem muita coisa ruim também. O mundo espiritual é cheio de armadilhas, que eu posso falar para vocês. Os espíritos conseguem e faz perfeitamente essas manipulações para que você acredite que não é do mal. Eles conseguem manipular isso de uma forma que para você não seja perigoso na visão deles, mas por trás eles sabem a intenção real, que é do mal para te prejudicar. Então, por isso que eu falo que o mundo espiritual, ele é envolvido a muitos mistérios e muitas armadilhas também. Estas são as minhas palavras, né, de uma pessoa que é médium, que já passou poucas e boas com essa coisa da mediunidade, com essa coisa que envolve o sobrenatural, o mundo espiritual. Então eu tenho uma bagagem, eu tenho uma vivência, e é o meu ponto de vista hoje. É o que eu posso falar para vocês, né? Então, realmente é uma armadilha. Eu tenho medo. Sou bem sincera a falar para vocês. Depende das situações, eu tenho medo. E dependendo ainda de sentir a vibração energética do espírito, aí que eu tenho mais medo ainda. E é isso, gente. Mais um vídeo esclarecedor para vocês, né, em relação a essa coisa, né, que envolve o mundo espiritual. Quando que entrou o meu primeiro contato com o sobrenatural? Respondido neste vídeo. Um beijo. A gente se vê nos próximos.